Olá, queridos amigos e amigas do Estudo Espírita. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de abertura da Revista Espírita de janeiro de 1859. Ele foi preparado com muito carinho para apoiar a leitura e ajudar a responder o quiz da primeira semana, viu? Hoje, a gente vai mergulhar num texto que é histórico e muito importante, a Carta à Sua Alteza ao Príncipe G. É um documento que revela a postura de Kardec diante do diálogo com as autoridades e, mais do que isso, a forma serena e racional com que o Espiritismo se apresenta ao mundo. Olá, pessoal! E que início marcante, não é? Uma carta que mostra o Espiritismo dialogando de forma direta com figuras de destaque, e sempre com aquele respeito, clareza e fé raciocinada. Nessa nossa análise, a gente vai seguir os passos de Kardec. Primeiro, vamos entender o porquê dessa carta, o contexto dela. Depois, a gente desvenda os princípios que ele usou como base. Aí, vamos classificar os tipos de comunicação, entender a grande utilidade da doutrina e, claro, no final, tirar lições valiosas para a gente hoje. Exatamente. Pense bem, estamos em janeiro de 1859. O espiritismo estava crescendo, sabe? Gerando muita curiosidade, mas também muitas críticas, muita incompreensão. E é nesse cenário que Allan Kardec recebe perguntas de um príncipe, uma figura da realeza. E a resposta dele se torna um verdadeiro modelo de comunicação. A intenção era muito clara. Era esclarecer, era educar e apresentar a doutrina com toda a seriedade que ela merece. E o que eu acho fascinante aqui é a estratégia do Kardec. Ele evita começar pelos fenômenos que poderiam, chocar ou parecer algo sobrenatural. Pelo contrário, ele propõe uma coisa diferente, dizendo: permita-me, pois, tomar a coisa de um ponto mais alto, colocando como preliminares certas proposições fundamentais. Com isso, ele constrói uma base lógica, um alicerce racional antes de qualquer outra coisa. É uma postura muito prudente, mas ao mesmo tempo firme e sem nenhuma agressividade. E como é que ele constrói essa base? De forma muito metódica. Kardec vai apresentando os princípios essenciais da doutrina antes de responder a qualquer pergunta específica. A lição aqui é muito clara. Para a gente entender as consequências, a gente precisa primeiro compreender as causas. É a fé raciocinada em plena ação, né? Essa abordagem, passo a passo, é brilhante. Primeiro, existem seres invisíveis, os espíritos. Segundo, eles são as almas de quem já viveu por aqui. Terceiro, existe uma hierarquia de evolução entre eles. E quarto, eles estão ao nosso redor e nos influenciam. Ao estabelecer o quem e o que antes do como, Kardec mostra que a caridade no diálogo começa com clareza e pensamento organizado. Ele está, na verdade, construindo um terreno comum antes de trazer as ideias mais complexas. E um ponto aqui é crucial. Os espíritos não são abstrações, não são fantasmas, são seres reais com a sua individualidade. E o que garante isso? O perispírito. A gente pode pensar nele como uma interface, um envoltório semimaterial que conecta o espírito ao mundo espiritual e, quando precisa, permite essa interação com o nosso mundo material. É o que preserva a identidade de cada um de nós. Certo, com essa base sólida, bem estabelecida, Kardec passa então a esclarecer os diferentes tipos de fenômenos e, o mais importante, a origem deles. Ele nos dá ferramentas para a gente diferenciar e compreender o que estamos observando. É sair do campo da simples curiosidade para entrar no campo do estudo sério. E aqui ele faz uma distinção que é fundamental. As manifestações físicas, como mover objetos e tal, são geralmente produzidas por espíritos inferiores. Já as comunicações inteligentes, aquelas que transmitem pensamentos elevados, são obras de espíritos superiores. O objetivo deles não é impressionar, mas sim instruir, usando a razão e a moral. E aqui, Kardec nos dá basicamente um guia prático para o discernimento. Como a gente pode saber a natureza de um espírito? Pela sua linguagem e pelo conteúdo da mensagem. A revista destaca que a linguagem dos espíritos superiores é séria, digna, nobre e marcada de benevolência, enquanto a moral deles é a do Evangelho. A grande lição é que a elevação de um espírito se mede pela moralidade dele, e não pela habilidade de criar fenômenos que impressionam. E agora, Kardec chega no coração do seu argumento, a profunda utilidade moral e social dessas ideias novas. Ele não está apresentando uma simples curiosidade filosófica, mas sim uma ferramenta de transformação, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade.
Exato. Para Kardec, o maior poder do espiritismo estava em fornecer uma prova que fosse palpável, sabe, evidente, da existência e da imortalidade da alma. Isso combatia de frente o materialismo, que era uma corrente de pensamento muito forte na época e que negava qualquer realidade além da matéria. O espiritismo vinha para dizer, olha, a vida continua e as nossas ações têm consequências. E aqui está a síntese do propósito da carta. Kardec queria mostrar que o espiritismo não é um mero entretenimento, mas um instrumento poderoso para o bem social. Ele oferece consolo, fortalece a fé e, ao mostrar as consequências do suicídio, serve como um freio a essa ideia. Isso nos leva a uma reflexão importante, não é? Será que a nossa busca pelo espiritismo é por aprendizado moral ou só por curiosidade? O que a doutrina tem realmente mudado no nosso modo de agir e de sentir? E Kardec, com aquela honestidade intelectual que a gente tanto admira, aborda diretamente uma das maiores críticas da época, a de que essas ideias poderiam levar à loucura. Ele não foge da questão, de jeito nenhum, mas a enfrenta com lógica e muito bom senso. A resposta dele é brilhante. Ele argumenta que, na verdade, qualquer grande preocupação intelectual pode afetar uma mente mais frágil, seja na ciência, na religião, na arte. Mas o espiritismo, quando bem compreendido, ele traz o seu próprio antídoto. Ao dar esperança, resignação e um propósito para a dor, ele na verdade neutraliza o desespero, que a gente sabe que é uma causa de desequilíbrio mental. Ou seja, ele combate a loucura, ele não a provoca. E, no final das contas, a carta inteira acaba servindo como um modelo atemporal de como apresentar e discutir ideias. É uma lição que continua extremamente relevante para todos nós que somos estudantes da doutrina. O ponto crucial aqui é que a abordagem de Kardec demonstra algo fundamental. A credibilidade de uma doutrina depende muito da conduta dos seus seguidores. Ele nos mostra um método, diplomacia com dignidade, firmeza sem agressão, fé raciocinada e o foco sempre na utilidade moral. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Como a gente pode dialogar com respeito mesmo quando somos questionados? Nossa, essa frase resume tudo, não é? A forma como a gente comunica a verdade diz muito sobre o quanto a gente já aprendeu com ela. Não basta conhecer a verdade, é preciso saber como comunicá-la com caridade, com respeito, com serenidade. O nosso testemunho, a nossa forma de falar e de agir é a maior propaganda da doutrina que a gente estuda. Esta carta é muito mais que um documento histórico. Ela é um verdadeiro roteiro para uma comunicação consciente. E ela nos deixa com essa pergunta final. Como podemos aplicar a serenidade e a lógica de Kardec nos nossos diálogos de hoje? Para aprofundar o estudo, é bom lembrar da estrutura lógica que Kardec usou, da diferença crucial entre as manifestações físicas e as inteligentes e, acima de tudo, do foco na utilidade moral da doutrina. Que este texto inspire a todos a viverem o Espiritismo com mais responsabilidade e caridade, no pensamento, nas palavras e nas ações. A jornada de estudo da Revista Espírita de janeiro de 1859 continua. Siga firme na leitura e responda ao quiz com atenção e tranquilidade. Muita paz e luz!